E aí, pessoal, tudo tranquilo? Passando aqui para falar sobre o RBRP11, né? Essa semana ele teve 4 fatos relevantes: então, 2 de desocupação, um de venda de ativo e, por último, a gestora falando que abriria mão de um percentual da taxa de gestão por conta do fim, né, da renda mínima garantida do River One, né? Então a gente vai passar rapidamente aqui pelos fatos relevantes. Eu vou falar um pouco das minhas impressões de mercado com relação ao RBRP agora, né? Que é uma preocupação de muitos assinantes do relatório. Então eu acho que é interessante a gente fazer esse vídeo para a gente alinhar as expectativas com relação a ele. Então aqui o RBRP ele tem sofrido um pouquinho no mercado secundário, né? Então a gente vira, se você pegar todas as janelas aqui de um dia, né, 5 dias, deu menos 3,40, né, de um mês menos 3,10. Então é um fundo que está em queda. Nos últimos 6 meses aqui 13,36% negativo, né? No year to date, né, do começo do ano até agora, né, 24%. Então é um fundo que tem caído bastante por conta do fim, né, da RMG do River One, né? E o River One hoje ele é 40% do fundo. E essas quedas aqui fizeram com que o fundo hoje esteja sendo comercializado a 70% do valor de mercado dele. Então, os fatos relevantes aqui que a gente vai ver, o primeiro foi no edifício Venezuela, né? Esse edifício aqui fica no Rio de Janeiro. Então, a Sociedade de Ensino Estácio, né, ela, que é locatária desse edifício, ela vai entregar, né, fazer a rescisão antecipada do imóvel. E esse prazo aí de aviso prévio, como é de 240 dias, né, vão dar em torno de 8 meses, aí o fundo vai ter esse prazo aí para poder fazer nova alocação, né. É uma alocação mais difícil, porque está no Rio de Janeiro, a gente vai ver aqui, né, dentro do relatório do fundo. Vou digitar aqui Venezuela. O edifício Venezuela ele é pequeno, a participação do fundo é só 4,2% nele. E aqui, ó, o edifício fica lá no Porto, no Rio de Janeiro, né, tem 4 mil metros quadrados, já era construída, e a participação do fundo é de 100%. Então está desocupando essa parte aí, esse é o primeiro fato relevante. O fundo vai ter 8 meses para repor. Aí aqui no final está falando que é 1,5 centavo, né, impacto na renda, caso, né, não seja feita essa reposição aí até final desses 8 meses. O segundo fato relevante foi uma desocupação também da Prevent Senior. A Prevent Senior, ela é, vamos ver aqui, ela está, qual prédio que ele está aqui, deixa eu ver, Prevent Senior, acho que é no Celebration. O edifício Celebration é 9,4% do fundo, né? O edifício Celebration já é lá na Vila Olímpia, né? Já a participação do fundo é de 100%, não tem vacância nenhuma, né? Então essa vacância aqui, ela vai acabar que não vai, ela vai ter, o fundo vai ter 16 aluguéis, né? Então são 6 meses de aviso mais 10 de multa, se eu não me engano. Vamos ver aqui. 180 dias a contar de notificação, sendo certo que durante esse período até efetiva entrega, o locatário continuará obrigado a efetuar todos os pagamentos. Então vai ter em torno aqui, ó, de 10 aluguéis mais os 6 de aviso prévio. Então o fundo vai receber ainda 16 aluguéis, vai ter um ano e pouco para poder fazer a reposição do ativo, né? Depois desses 16 meses, o impacto é 6 centavos por cota. O próximo fato relevante, né, ela fala sobre a venda de um ativo do fundo, compromisso particular de compra e venda, na cidade de São Paulo, Avenida João Dias, né? Então o imóvel fica lá João Dias, 1645, e que vai ser vendido por 55 milhões de reais. E aí o fundo vai fazer aqui uma TIR, né, de 23,52. Então foi uma venda interessante. O lucro por cota de 1,17. Então a gente vai ter alguns prejuízos aí na faixa de 6 centavos por cota, né, daqui a 16 meses, 1,5 centavo daqui a 8 meses. Então esse 1,17 aqui ele cobre, né, durante bastante tempo esse lucro, essas outras vacâncias que foram aparecendo. E por último, né, o quarto fato relevante aqui que foi publicado pela gestão foi a redução temporária na taxa de gestão do fundo. Então eles estão vendo que a receita deve baixar bastante,
Então aqui, ó, como amplamente divulgado ao mercado, o fundo recebeu em setembro a última parcela integral da renda mínima garantida do River One. Então o River One, que representa aproximadamente 40% aí do patrimônio líquido do fundo, está vago, o fundo estava recebendo, né, uma renda mínima garantida e ele vai deixar de receber, né? Então em outubro aí foi a última parcela paga, depois a gente vai ter uma redução então da quantidade de rendimentos, né, recebidos pelo fundo. Aí a gestora aqui, ela está fazendo a renúncia de um percentual da taxa de gestão. Aí vai ser escalonada, né? Se o River One, quando ele atingir 50% de ocupação, né, a gestora vai renunciar a 40% enquanto ele não atingir isso. 80%, né, vai renunciar a 20% quando tiver 80% locado. Né, e caso, né, se a alocação seja abaixo de 25%, a taxa, né, o rendimento mensal seja abaixo de 25 centavos, ela vai renunciar até 100% da taxa de gestão. Então é uma forma que a gestora colocou essa questão aí para tentar fazer um alinhamento com os cotistas. Né? A gente sabe que vai diminuir bastante, né, a receita distribuída, os rendimentos distribuídos mensalmente. Então, como forma de compensar o cotista, digamos assim, enquanto eles não conseguem trabalhar esses ativos para que esses ativos sejam alugados, eles vão dar um desconto na taxa de gestão, de administração. O fato é que as lajes corporativas ainda estão com uma vacância muito elevada, né, todas elas, e o ciclo, né, positivo das lajes corporativas ainda não chegou. E é um ativo que ele é muito cíclico. Então você tem momentos que você passa que esses ativos eles ficam com desconto muito elevado frente ao valor de mercado, porque a renda está muito amassada também. E depois, quando eles começam a reduzir essa vacância, a renda melhora bastante e você acaba tendo um ganho de capital importante, né, nesse tipo de fundo, né, de laje corporativa. Então, ter bastante paciência com esses ativos, né, não vender na baixa. Você vê que tá, no mercado secundário o pessoal está vendendo. Essa pressão ainda não acabou, né? O pessoal, muita gente não acompanha de perto o fundo. Então, quando eles receberem a renda, que eles forem olhar lá, poxa, diminuiu essa renda que caiu muito, o que está acontecendo? Né? Mais pessoas devem vender, então deve cair um pouco mais. É um momento que o ativo vai estar com um desconto já bastante elevado. Hoje já está em torno de 70% do valor patrimonial, tem uns 30% de desconto. Então deve aumentar ainda esse desconto frente a esse ativo. Então é um momento interessante para você ir comprando aos poucos, né? E você poder comprar um bom ativo, né? O RBRP é um bom ativo, né? A um preço bastante descontado por conta dessa renda que está amassada e essa vacância que está se elevando. Tá? Então era essa mensagem para hoje aí. Então foi uma semana bastante conturbada, né, para o RBRP. Foram 4 fatos relevantes que eu postei no relatório dos assinantes, com alguns comentários. E esse vídeo então serve para melhorar, né, o nível de comunicação e os links, né, se vocês quiserem ler os links, todos eles estão no relatório gerencial. Eu coloquei esses links no relatório para vocês darem uma olhada, mas o resumo é basicamente isso que eu falei aqui. São 2 devoluções, uma venda com lucro e a gestão tentando um alinhamento aí com os cotistas, né, para ficar reduzindo a taxa de gestão, de administração deles, por conta da redução da distribuição do fundo que o fundo vai ter, importante a partir do mês que vem. Tá bom, pessoal? Um bom final de semana a todos, né? E fique tranquilo, um grande abraço aí, né? Não se desesperem, é normal isso no mercado de fundos imobiliários. Os fundos de FIIs, né, de recebíveis, também estão perdendo a rentabilidade a partir do momento que a inflação for baixando. Então tudo é cíclico, né? E você tem que aproveitar esses ciclos para você comprar os ativos mais baratos, e é por isso que serve essa carteira bem diversificada, para você estar sempre comprando o que está ficando para trás, o que o mercado acaba dando um desconto maior. Então, uma boa noite a todos.